Bom dia, bem-vindos mais uma vez para o culto da CPV aqui no canal YouTube, neste domingo, dia 31 de janeiro. E como vocês podem perceber no YouTube, é possível interagir conosco através do chat aqui, podem enviar as suas mensagens, podem interagir uns com os outros. É uma forma em que nós estamos a tentar manter um pouco de comunhão enquanto não podemos reunir presencialmente. Mas estamos aqui, como sempre, e nós queremos iniciar nosso tempo por focar na pessoa de Deus. Eu vou ler apenas 2 versículos de Salmo 29. Salmo 29, versículos 10 e 11. O Senhor é Rei desde antes do dilúvio. O Senhor governa como Rei eternamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós nos reunimos neste domingo e queremos iniciar o nosso tempo por preparar ao nosso coração, por preparar as nossas mentes, para que possamos focar no Senhor. Vemos aqui nesta manhã, depois de vários dias de oportunidades, de alegrias, de desafios, de vitórias. Mas nestes momentos, Senhor, não é que nós queremos esquecer onde nós estamos, mas nós queremos concentrar na realidade de quem Tu és. O Senhor que é Rei desde antes do dilúvio. O Senhor que governa eternamente. O Senhor que dá força e traz paz para o Teu povo. E nós temos confiança nessas palavras, Senhor, por causa de quem Tu és. O único Deus, sem princípio, sem fim, perfeito e justo e bom em tudo que faz. E nós queremos, Senhor, reconhecer e dar-te louvores, dar-te adoração pela sua imensidade, poder, majestade. Mas também a nossa confiança nessas palavras é porque o Senhor não é um Deus distante. Muito pelo contrário, sempre presente no meio do Teu povo, através da Tua palavra, através dos profetas, mas desde o nascimento de Jesus, Senhor, presente ativamente por meio do Espírito Santo. Obrigado por Jesus, que veio aqui na terra para revelar a Tua glória, que veio aqui na terra para resgatar o Teu povo que estava perdido. E por causa da justiça que nós recebemos através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós podemos entrar reunidos nesta manhã para entrar na Tua santa presença e para contemplar a realidade de quem Tu és. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, as nossas fraquezas de pensamento, de ação e de palavra. Mas nós entramos para contemplar e para receber a renovação da nossa fé. Abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos ouvidos para ouvir. E que o Senhor possa receber toda a honra e toda a glória das nossas vidas. Em nome de Cristo oramos. Amém. Então vamos agora, através de 2 cânticos, ter uma oportunidade de expressar e lembrar mais informação, mais conhecimento sobre quem é este Deus. Vamos usar 2 cânticos. O primeiro é Tem paz na presença do Senhor. Na correria de cada dia é bom que nós podemos encontrar paz na presença de Jesus, porque Ele tem poder. Ele tem a glória de um Rei entronizado eternamente. Um Rei que ministra graça superabundante
superabundante para nós, o seu povo, no momento oportuno. E o segundo cântico ajuda-nos a contemplar o tamanho do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta para a igreja em Éfeso, orou e pediu que Deus pudesse fazer com que o povo de Deus compreendesse a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor que há em Cristo Jesus para com o seu povo. E logo após destes dois cânticos, o Lucas irá ler a nossa leitura para hoje. Tem paz na presença do Senhor, o Santo está aqui. Prostrai-vos diante dele com respeito e temor. Ele é perfeito e puro, e nele estou seguro. Tem paz na presença do Senhor, o Santo está aqui. Tem paz porque a glória do Senhor ao derredor está, brilhando em santidade, fulgor e majestade. Ó visão sem igual do Rei Celestial, tem paz porque a glória do Senhor ao derredor está. Tem paz porque o poder do Senhor está neste lugar. Ele hoje te quer sarar, sua graça ministrar. Ele tem todo o poder, tudo pode fazer. Tem paz porque o poder do Senhor está neste lugar. Profundo é o amor de Cristo, mais que o inferno e o pecado. Deixou seu trono e sua glória para levar-nos até Ele. Mais amplo é o amor de Cristo que o fosso que nos separou me alcançou em minhas trevas. Só Jesus pode salvar.
mais alto que as nuvens é sem fim, é o teu amor. Mais forte é o amor de Cristo que o inimigo mais feroz. Me sustenta na tormenta, as águas não me afogarão. Me guiará o amor de Cristo no mais escuro vale aqui. De mim cuidará pra sempre e me guarda perto dele. Mais profundo que o mar, mais alto que as nuvens é sem fim, é o teu amor. Mais forte que a tempestade, venceu o pecado e a maldade. Sem fim é o teu amor. Mais doce é o amor de Cristo, quanto mais perto estou do fim. Desfrutarei do seu amor, junto ao seu trono estarei. Me encherá o amor de Cristo quando eu o contemplar. Eu o amarei pra sempre, seu louvor eu cantarei, seu louvor eu cantarei, seu louvor eu cantarei, seu louvor eu cantarei. Mais profundo que o mar, mais alto que as nuvens é sem fim, é o teu amor. Mais forte que a tempestade, venceu o pecado e a maldade. Sem fim é o teu amor. Bom dia, meus irmãos. Vamos dando continuidade ao nosso culto neste domingo de manhã. Vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje, que nós vamos meditarmos, ok? O texto é em Tiago, dando continuidade ao estudo de Tiago, 5, do versículo 7 ao 12. Eu vou fazer a leitura na versão Bíblia para Todos, em que nós temos utilizado aqui na nossa igreja. Portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas do outono e as da primavera. Sejam também pacientes. Ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmurem uns contra os outros para não serem julgados por Deus.
Olhem que o juiz está à porta. Sigam o exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Nós louvamos aqueles que perseveraram. Já vos falaram da perseverança de Jó e conhecem também a recompensa que o Senhor, por fim, lhe deu. De facto, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sobretudo, irmãos, não façam juramentos nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa nenhuma. Digam sim quando for sim e não quando for não. De outro modo, ficarão sujeitos ao juízo de Deus. Que Deus nos abençoe com essa leitura nesta manhã. Amém, meus irmãos? Agora iremos ter o nosso tempo de intercessão e, como tem sido costume, iremos seguir a campanha 40 dias de oração e hoje será dirigida pela Lidiane. E logo após iremos cantar mais uma vez um canto que é baseado nas palavras de Isaías 40, um convite de Deus através do profeta Isaías para levantar os nossos olhos e para ver e contemplar a realidade de Deus. O Criador que sustenta, o Criador que está em controle, o Criador que não se cansa nem se fatiga, o Criador que dá força ao cansado e fortalece os que não têm vigor. Então vamos cantar mais uma vez ao nosso Senhor. E logo após deste cântico, o pastor Luciano irá nos trazer a palavra nesta manhã. Olá, irmãos, bom dia. Hoje, no nosso momento de intercessão, continuaremos a usar o nosso livro da campanha 40 dias de oração. Estamos no dia 31 e o tema de hoje é Viver para Deus. O texto que vamos usar está em João 16, de 21 a 33. Vamos ler a palavra. Uma mulher fica triste quando chega a hora de dar à luz, mas logo que a criança acaba de nascer, esquece todas as dores e fica cheia de alegria por ter dado um novo ser ao mundo. Também vocês agora estão tristes, mas eu hei de voltar e ver-vos, e nessa altura vão encher-se de uma alegria tão grande que ninguém a pode tirar dos vossos corações. Quando chegar esse dia, já não precisam de me fazer mais perguntas, e prometo-vos que tudo quanto pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até este momento, ainda nada pediram ao meu Pai em meu nome. Peçam que hão de receber, e assim a vossa alegria será completa. Eu disse-vos todas essas coisas por meio de comparações, mas está a chegar o tempo em que não vos falarei mais dessa maneira. Hei de declarar-vos abertamente tudo o que se refere ao Pai. Nessa altura, pedirão em meu nome, e nem vai ser preciso que eu peça ao Pai por vós, pois o Pai ama-vos a todos, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Eu saí de junto do Pai para vir a este mundo. Agora deixo o mundo e vou novamente ter com o Pai. Disseram-lhe os discípulos: de facto, agora falas claramente e não por comparações. Agora vemos que sabes tudo. Até sabes aquilo que te queremos perguntar. Por isso, acreditamos que vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: agora acreditam? Pois vai chegar a hora, e está mesmo aí, em que cada um há de fugir para seu lado e deixar-me só. Mas eu não fico só, porque o Pai está comigo. Disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Tem muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém. Nessa passagem, os discípulos estavam tristes porque Jesus ia voltar ao céu e ia os deixar. Mas Jesus está a falar sobre as coisas maravilhosas que acontecerão quando ele voltar novamente, para a terra. Mas também fala que antes de tudo virão as dores, o sofrimento, as perseguições, as pandemias, o desemprego,
as diversas dificuldades. Mas nós, assim como a mulher que vai dar à luz, sabemos que algo maravilhoso virá após as dores. O nosso Senhor já venceu o mundo. Ele já venceu a morte e nós fomos convidados a ter parte em sua vitória. Por sabermos disso, podemos nos alegrar e ter paz. No nosso livro, algumas perguntas que vêm para nos fazer refletir, nos fazem pensar o que lhe tem trazido alegria e coragem. Como tens visto as circunstâncias atuais definitivas ou passageiras? Jesus já venceu o mundo e somos vencedores com ele. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque enviaste Jesus Cristo, meu Pai, para morrer ali naquela cruz, Deus querido, para que pudéssemos ser perdoados, meu Pai, para que pudéssemos vencer a morte junto com Ele, meu Pai. Ó Senhor, muito obrigada, meu Deus, porque através de Jesus Cristo nós fomos unidos com o Senhor novamente, Pai querido, nós fomos reconciliados com Deus, meu Pai. Senhor Deus, que nós possamos ser encorajados, Deus querido, pela vitória de Jesus, que nós possamos olhar para isso, meu Deus querido, com esperança, meu Pai, para que possamos continuar com o foco em Ti, meu Deus. Ó Deus, que não sejamos distraídos pelas circunstâncias, meu Pai. Sabemos que nesse momento, Deus, principalmente, vivemos coisas difíceis, meu Deus, com essa pandemia, meu Pai, e todas essas incertezas, Pai. Mas nós sabemos, Deus, que nós nunca estivemos no controle, meu Pai. Nós sabemos e continuamos a saber, meu Pai, que o Senhor já tem tudo planejado, meu Pai. O Senhor é soberano. O Senhor é um Deus poderoso, Pai, que venceu a morte e que nos lavou dos nossos pecados, Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar, Deus querido, essa paz que vem de Cristo, essa paz que excede todo entendimento, Pai querido, para que possamos descansar em Ti, Pai, sabendo que tudo que está acontecendo agora, Deus, é passageiro, que a nossa vida aqui nesse mundo é como um sopro, meu Pai, é algo passageiro, nós não pertencemos a este lugar, meu Pai, nós fomos feitos para viver em comunhão contigo, meu Deus. Ó Pai, que essa paz possa encher os nossos corações, meu Deus querido. Que possa nos trazer alegria, meu Deus, no viver, mesmo diante das circunstâncias difíceis, meu Pai. Ó Senhor, muito obrigada, Pai querido. Obrigada porque nós podemos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Venceu o mundo, venceu a morte e que nós somos coparticipantes dessa vitória, meu Pai. E podemos nos alegrar e descansar nesse fato, Senhor. Muito obrigada, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Quem tomou o mar em suas mãos, quem
Jesus Cristo, Rei ressuscitou. Contempla Deus no trono a reinar, vamos adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, vamos adorá-lo. Reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás pra sempre, reinarás pra sempre. Contempla Deus no trono a reinar, vamos adorá-lo. Contempla o Rei, incomparável é, vamos Bom dia, irmãos. Uma satisfação muito grande poder estar convosco nessa manhã, poder compartilhar a palavra convosco e também com todos os nossos irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã pela internet, das suas casas. Sabemos que a situação não é a situação ideal para que possamos nos reunir, ainda está longe desse ideal e nós temos orado para que o nosso Deus possa agir, para que o nosso Deus possa nos trazer paz, para que o nosso Deus possa nos permitir reunirmos novamente de forma presencial uns com os outros. Mas louvamos a Ele pela graça e pelo amor, pela misericórdia que Ele tem de nós nesse momento e também por esse dom que Ele nos deu, essa dádiva, essa graça de podermos ter esse meio online de assim fazermos. O mundo tem mudado e a maneira como nós nos comunicamos também tem mudado. E para isso nós valemos então dessa graça e valemos também desse chamado do nosso Deus de podermos estar juntos nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, que nós possamos nessa manhã ouvirmos a Tua voz, ouvirmos o Teu chamado, ouvirmos, ó Deus, do Teu Espírito. Pai, que mesmo a mensagem sendo gravada, Senhor, ela possa agir e atingir o objetivo maior que é comunicar quem Tu és. Comunicar, ó Deus, os Teus atributos, a Tua grandeza, Teu amor, ó Pai, e a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Encha-nos, ó Deus, de esperança. Dá-nos, ó Pai, podermos ser pacientes e perseverantes, ó Deus, nesses momentos, dos quais o Senhor nos fala, pelos quais, ó Deus, o Senhor nos molda, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, a caminhar conosco, a agir por nós e conosco, ó Deus, para que a Tua graça, o Teu amor e a Tua palavra sejam levadas e transformem também, ó Deus, essa nação. É a nossa oração, ó Pai, pedindo o Teu amor e, ó Pai, pedindo o Teu entendimento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos a chegar ao fim do livro de Tiago e da mesma maneira como Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, começou essa carta, ele vai terminá-la através de chamados, através de exortação ao seu povo de uma maneira muito objetiva e de uma maneira muito direta, de uma maneira pela qual ele comunica conosco e nos faz entender simples, ou de várias formas simples, o que significa sermos servos do Senhor em um mundo o qual ainda não foi transformado totalmente pelo poder do nosso Deus.
Todos nós estamos a passar por dificuldades nesses dias, todos nós estamos a passar por turbulências, e aquilo que Tiago fala no primeiro capítulo, por tribulações, onde ele diz, sejam felizes ou estejam felizes por passarem por várias tribulações, porque uma vez perseverando nessas tribulações, a sua fé será comprovada. Nós estudamos isso junto com os outros que trouxeram a mensagem, o James, o Chris, o Leopoldo, o Pedro também, que juntos nós temos exposto esse livro, e essa é uma tônica dele. Passarmos por dificuldades e ficarmos firmes durante essas dificuldades, para que ao final tenhamos a nossa fé afirmada ou confirmada. Eu me lembro muito de um filme até que agora já é antigo, um filme chamado Náufrago, com Tom Hanks, e eu vou tentar não dar muito spoilers desse filme nesse momento, mas a história do Náufrago é uma história muito simples, mas muito bonita também. A história de um homem que trabalhava para uma empresa nos Estados Unidos de entrega, e por causa disso ele vai então nesse avião de entregas, esse avião cai, ele acaba ficando em uma ilha, e ele durante muitos anos ele fica nessa ilha, até que ele então tem o impulso e a vontade de sair dali. Mas isso não quer dizer que aquele tempo dele naquela ilha tenha sido um tempo fácil, porque ele passou por muitas dificuldades, ele passou por tristezas, ele tentou e pensou até de tirar sua vida, por causa de tantas coisas que vinham acontecendo com ele ali. Mas durante esse período todo ele não deixou de tratar, e quando ele começou a ter um sentido novo para a vida, ele não deixou de buscar então viver. No momento que nós estamos hoje, nós olhamos para tudo aquilo que acontece ao nosso redor, e a Bíblia, nesse texto aqui, ela fala de uma maneira muito clara, se nós olharmos aqui a partir do versículo 7 desse texto que já foi lido anteriormente. Portanto, irmãos, sejam pacientes, esperando a vinda do Senhor. Sejamos pacientes. O que significa ser paciente? O texto é claro. Ser paciente é esperar. Ser paciente é saber esperar. Ser paciente é ter aquela noção de que algo está para acontecer, ou que algo virá, que algo será dado, e nós esperamos por isso até que isto chegue. E o exemplo que nos é dado aqui, e que vai nos fazer pensar um pouco, que Tiago sempre faz isso, ele coloca uma afirmação e traz um exemplo, claro, sobre a vida daquele povo daquela época, que era basicamente de uma sociedade agropastoril. Mas a ideia que Tiago coloca, então, ele diz, vejam como o camponês espera o precioso fruto da terra. Ele espera com paciência até que venham as chuvas de outono e as chuvas da primavera. Uma chuva que vinha logo depois de haver semeado, logo depois de ter plantado, vinham chuvas de outono, e antes da colheita vinham as chuvas da primavera, a qual fazia com que essas plantas florescessem ou crescessem ainda mais, estivessem boas, próximas, prontas para serem colhidas. O camponês, ele fez o trabalho dele, e é isso que nós vamos olhar aqui com os olhos que nós pedimos que sejam os olhos do nosso Senhor. Porque ele diz no versículo 7, portanto, sejam pacientes, irmãos. E no versículo 8 ele repete, sejam também pacientes, ganhem coragem. Essa palavra ganhe, ou essas palavras ganhem coragem, significa fortalecer o coração. No momento onde as coisas parecem difíceis, olhe para como um camponês, ou lavrador, o plantador faz. Ele joga a semente, e ele espera pelo tempo certo, no qual aquela semente dará o seu fruto, ou será então colhida aquilo que virá dela, para que possa nos trazer vida. E o ponto que Tiago vai trazer aqui é, se estão a passar por tribulações, voltando lá no capítulo 1, onde ele diz, sejamos felizes, esperem. Se estamos a passar por dificuldades, esperemos. Se estamos a ver em nossas vidas áreas que precisam ser trabalhadas e que precisamos de socorro do nosso Senhor,
nós precisamos esperar. Mas como assim? Muitas vezes o socorro ele precisa ser imediato, muitas vezes o socorro ele precisa vir de uma maneira muito rápida, do contrário, aquilo que nós mais precisamos, nós não teremos. E o texto diz que ainda assim devemos esperar e ser pacientes. E ele fala duas vezes, uma vez no versículo 7, uma vez no versículo 8, como podem ver comigo. Sejam pacientes esperando a vinda do Senhor. E depois no versículo 8, sejam pacientes, ganhem coragem, porque a vinda do Senhor está próxima. E é bonito o que nós vemos nesse texto aqui, meus queridos, porque quão próximo está essa vinda do Senhor. Se nós olharmos para o tempo que se passou desde que esse texto foi escrito até agora, mais ou menos 2000 anos, parece que se passaram muitos anos. E realmente se passaram pela nossa cronologia, pelo nosso tempo. Mas aquilo que o Senhor está a dizer é que Ele está próximo. Que a vinda dEle é algo iminente, nós não sabemos como é, mas que é certa. E por causa disso, nós devemos ser pacientes e aguardarmos pelo Senhor. A vinda dEle vai transformar tudo que nós conhecemos agora. Toda dor, todo choro, todo pranto, toda doença, toda maldade, todo pecado, todo vírus se acabará. Quem dera que o nosso Senhor voltasse, quem sabe, hoje, porque assim todo esse sofrimento que estamos a passar agora acabaria. E muitas vezes nós buscamos isso de uma maneira muito enfática, querendo que as coisas terminem no nosso tempo para que o nosso sofrimento acabe. Mas o que o nosso Deus nos fala é que durante esse tempo de sofrimento, durante o tempo que as circunstâncias são difíceis, Ele trabalha em nossas vidas para que a nossa fé seja confirmada. E para que durante esse tempo de paciência, nós também experimentemos o que seja perseverança. Enquanto paciência é esperar, perseverar é agir enquanto esperamos. É saber que temos algo que virá, ou que precisamos chegar até Ele, mas que é necessário que nós não fiquemos parados, que nós não cruzemos os nossos braços, mas que nós nos coloquemos a dispor, e nesse texto é muito claro, nos coloquemos ao dispor do nosso Deus. Primeiro bloco, então, versículo 7 e versículo 8, sejamos pacientes. Aquele náufrago, Tom Hanks, que estava naquela ilha, ele foi paciente durante muito tempo. Ele desenvolveu uma forma de vida naquela ilha, de comer, de vestir, de tratar dos seus problemas, inclusive dos seus problemas dentários, que vocês podem um dia assistir o filme, ainda quem não assistiu. Mas ele também agia. Ele foi paciente e ele trabalhava nessa paciência, ou durante essa paciência, esse tempo de espera. Quando nós olhamos para esse texto novamente, o versículo 9, ele parece mudar um pouco de foco, mas o foco ainda continua a ser dentro da paciência. Muitas vezes, quando precisamos esperar muito e as coisas não acontecem, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar. O povo tinha acabado de sair do Egito e começou a murmurar porque lhes faltavam algumas coisas que Deus havia prometido que lhes daria tudo. E Deus mostrou com sinais grandes, com grandes prodígios e milagres que Ele era capaz de fazer. Mas o povo ainda assim murmurou. Murmurou em primeiro lugar contra Deus e depois começou a murmurar contra Moisés, contra Arão, contra aqueles que haviam tirado, murmurando uns contra os outros. E o texto aqui ele fala que durante esse tempo de paciência, durante esse tempo de espera, durante esse tempo que nós devemos perseverar, que é o nosso foco agora nesse ponto, nós não devemos murmurar uns contra os outros. E vejam novamente que é algo relacionado com o que Tiago já havia falado no capítulo 3, quando nós devemos controlar a nossa língua. Nós não podemos usar a língua para louvar a Deus e difamar e murmurar e causar distensões ou divisas, cismas, uns no meio dos outros. Então o texto nos fala e nos aponta que nós não devemos fazer isso.
nós devemos esperar. Se ainda nos falta e parece que as coisas não chegam, que o nosso coração não se volte um contra o outro, mas que possamos ter os olhos fitos naquele que é o juiz, naquele que julga de maneira correta. E o texto fala, para que nós não murmuremos uns contra os outros, versículo 9, para não sermos julgados por Deus. Olhem que o juiz está à porta. E de novo agora, o exemplo que Tiago vai nos trazer é um exemplo que ele tira de uma maneira muito prática, que o povo judaico conhecia muito bem. Até pouco tempo antes deste evento, eles tinham um profeta no meio deles, que era João Batista. E ele diz aqui no versículo 10, siga um exemplo de coragem e de paciência dado pelos profetas que falaram em nome do Senhor. Olhem para aqueles que arriscaram as suas vidas no meio do próprio povo. E muitas vezes, durante muitos anos, como foi Isaías, Jeremias, o próprio Oséias, anunciando ou a anunciar a palavra do Senhor, sem que houvesse um retorno, sem que o povo ouvisse, mas mesmo assim de maneira paciente, porque eles sabiam que a graça e a misericórdia de Deus agiria sobre aquele povo, eles anunciavam. E esse fato de anunciar indica a perseverança desses profetas, porque eles não somente ouviam e paravam, mas eles comunicavam, eles andavam, eles faziam aquilo que deveriam fazer em nome do Senhor. Versículo 11 fala, nós louvamos aqueles que perseveravam. Ou em outras traduções diz, bem-aventurado ou felizes aqueles que perseveram. Aqueles que sabem que devem esperar, mas que ao mesmo tempo sabem que não devem ficar parados. Aqueles que esperam pela vinda do Senhor, mas que caminham em busca dessa vinda, que caminham em direção dessa vinda do Senhor, a anunciar a palavra, a anunciar as boas novas. O momento em que nós vivemos hoje, meus queridos, é um momento que precisa imensamente dessas boas novas do nosso Senhor. É um momento no qual todos nós olhamos uns para os outros e pensamos o que acontecerá no dia de amanhã, como será o emprego, como será o trabalho, como será a minha própria saúde, a minha própria vida. E se nós temos a esperança maior que existe em nós, a esperança de que podemos olhar e pacientemente esperar que essa situação mude, e se durante esse processo ela não mudar, se durante esse processo nós formos tomados por algo muito maior do que nós nesse momento, nós sabemos que mesmo se a morte vier, aquilo que nós temos é ainda muito superior a ela. Porque mesmo sendo maior do que nós nesse momento, a morte não tem mais vitória sobre as nossas vidas. Ela pode vencer uma batalha, mas o triunfo final já está nas mãos do nosso Deus quando Ele voltar. Aqueles que partiram agora, que estão no Senhor com Covid, que partiram por causa do Covid, serão novamente ressuscitados, serão ressuscitados e receberão novamente novos corpos glorificados para honrarem o nosso Deus. Essa é a esperança maior que temos. E nós olhamos para frente e aguardamos com perseverança, ou seja, aguardamos aquilo que o Senhor tem para nós. O outro exemplo que o texto nos dá, ele diz que já vos falaram da perseverança de Job e conhecem também a recompensa que o Senhor, por fim, lhe deu. Depois de perder tudo na vida, absolutamente tudo, não perdeu a vida em si, Jó foi recompensado pelo Senhor, com tudo que ele havia perdido de uma maneira nova, de uma maneira bela, de uma maneira rica. Mas não rica simplesmente na questão de bens, como Jó recebeu. E não é esse o foco. Mas rico naquilo que significa a graça do nosso Deus vindo sobre as nossas vidas e transformando-nos para que entendamos cada vez mais que o nosso caminhar é o caminhar com o Senhor. Que o nosso andar em perseverança significa olharmos fitos para o futuro e podermos perceber que a esperança maior que temos é a esperança da vinda do nosso Deus, ou da segunda vinda do Senhor Jesus, para que Ele possa transformar todo este mundo. Essa palavra de esperança deve estar nos nossos lábios,
Essa palavra de esperança deve ser aquela que nos guia para que nós possamos anunciar aos que estão ao nosso redor e não as têm. Pessoas que hoje estão a perder absolutamente tudo, mas podem ganhar aquilo que é maior do que tudo que elas perderam, com um simples olhar para Cristo, de abrir os corações e entender que nós esperamos e perseveramos, porque o Senhor está conosco. Durante todo esse processo, nós olhamos e ainda assim, muitas vezes, a nossa vontade é de tomarmos o controle nas nossas mãos. É de sermos autossuficientes, de usarmos as nossas palavras para comandarmos o nosso destino, por assim dizer, ou comandar os resultados que nós podemos ter. De muitas vezes usarmos essas palavras para torcer algo que não era o que é para acontecer em nosso próprio benefício. E muitas vezes isso acontece em circunstâncias nas quais as pessoas precisam, as pessoas a fazem porque acreditam que se disserem algo do contrário, não receberão aquilo que lhes é necessidade para o momento. Mas a palavra nos diz, a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 6, de que nada do que nós precisamos nos faltará. Se você passa por alguma necessidade nesse momento, meu querido irmão e irmã, fale com a igreja. Se você não é parte da comunidade da Pedras Vivas, fale para a sua igreja, para que ela possa suprir-lhe essa necessidade. Porque o texto ele fala aqui no versículo 12 que acima de tudo, nesse momento no qual nós andamos em paciência e trabalhamos através da perseverança, porque cremos que o Senhor Jesus voltará. Diz, sobretudo, irmãos, não façam juramentos nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Digam sim quando for sim e não quando for não. Era comum para os judeus naquela época empenharem a palavra e não usarem o nome de Deus. Juravam por Jerusalém, juravam pelos céus, mas não usavam o nome de Deus com medo de tomarem o nome de Deus em vão. Mas o que o texto está a dizer é, não jurem por absolutamente nada, mas cumpram a sua palavra fielmente. Sejam claros, não meias verdades, sejamos claros, não meias verdades, não buscarmos caminhos com as nossas palavras para que possamos encontrar o resultado que nós queremos. Algumas línguas falam, não apertemos ou fiquemos a apertar botões, ou trazer resultados, ou forçar resultados que nós queremos. No Brasil a gente fala comer pelas beiradas, muitas vezes. Nós precisamos nos empenhar para que a nossa palavra tenha um valor que seja incontestável. Para que a nossa palavra, quando nós a empenhamos, mostre a alguém que ele pode confiar em nós pelo simples fato de termos falado. Eu sei que isso no nosso meio é difícil, especialmente se temos que fazer um negócio ou uma compra, precisamos assinar um contrato, porque simplesmente se dissermos, não, eu vou pagar todas as prestações, isso não é suficiente. Mas no nosso meio, entre as pessoas que nós conhecemos, nós precisamos empenhar de tal maneira que quando nós dissermos que nós vamos sim caminhar e pregar a palavra do nosso Deus, isso seja um sim. Quando nós dissermos que nós vamos abraçar a comunidade que está ao nosso redor, para que essa comunidade seja acolhida e reconheça a palavra do nosso Deus, isso seja sim. Nós cantávamos muitas vezes, e ainda cantamos muitos hinos, que às vezes nós não pensamos, muitas vezes na letra, o meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus. Quando cantávamos, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os montes caiam sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar, desculpem. Mas quantas vezes nós cantamos essas coisas literalmente da boca para fora? E o que a palavra está a dizer, seja nossa palavra sim, sim. Se vierem cadeias, se vierem montes, se vierem mais pandemia, se o Covid agora nos cercar, nossos lábios não pararão de louvar ao Senhor. Nós esperamos pacientemente nele, como o Salmo 40 fala, para que ele nos resgate, nos coloque os pés sobre a rocha e nos faça andar. E o andar significa perseverar, o andar significa agir,
O andar significa então que, como os profetas fizeram, nós vamos ser fiéis a Ele, falar em nome do Senhor nessa geração. De outro modo, se nossa palavra não for assim, se nós nos empenharmos por dizer que somos filhos de Deus, mas não vivemos como filhos de Deus, se nossa palavra sim, na realidade, se tornar um não, nós ficamos sujeitos ao juízo de Deus, nós ficamos sujeitos ao julgamento, que novamente liga durante esse texto inteiro. Versículo 7, porque esperamos a vinda do Senhor. Versículo 8, por causa da vinda do Senhor. Versículo 9, olha que o juiz está à porta. Tudo isso indica a segunda vinda do Senhor. E quando o Senhor vier, todos nós sabemos que aqueles ou todos serão colocados diante dele, serão julgados. A sentença para os filhos de Deus já está dada, é vida eterna com o Senhor. A sentença para aqueles que não estão com o Senhor também já está dada. É a sentença daquele do fogo eterno que nós conhecemos na Bíblia. Daquilo que significa o juízo e a ira de Deus para todo sempre. E queridos, nós não sabemos quem irá receber esse juízo. Portanto, levemos essa palavra. Portanto, olhemos para esse texto e sejamos pacientes, mas perseveremos em buscar aquilo que o Senhor quer para nós, que é uma intimidade com Ele e também de proclamação de quem Ele é. Porque, para concluir, nós olhamos, existe somente uma maneira de nós conseguirmos chegar a este ponto. Não é pela força que nós temos, não é pela eloquência, não é pelo conhecimento que nós temos. No filme que eu falei para vocês, esse náufrago, então, ele procura meios de deixar aquela ilha, para que ele possa encontrar, então, um caminho de volta. E eu não vou contar mais aqui, para quem não assistiu, então, possa assistir. Mas o caminho de volta que nós temos aqui é só um. Não é por minha força, não é pela sua força. Porque no versículo 11 ele diz, de facto, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. De facto, é o Senhor quem vai fazer todas essas coisas em nossas vidas. Olhamos para os capítulos anteriores de Tiago, como que eu posso me alegrar numa tristeza? Significa sorrir o tempo inteiro? Não. Mas significa ter a paciência, a perseverança e o acolhimento do nosso Senhor como suficientes para a nossa vida. Como eu posso controlar a minha língua? Não sou varão perfeito. Como eu posso amar e demonstrar que a minha fé é viva, se me falta muitas vezes amor pelo meu próximo? O texto diz, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ele olha para nós e sabe da nossa necessidade. Ele olha para nós e sabe que nós somos pecadores e que precisamos dele a cada instante. Ele olha para nós e diz, meu filho, minha filha, venham até mim. Deixe-me tomar conta do teu fardo e carregá-lo por vocês, para que vocês possam descansar em mim. Não tens condição de controlar a tua língua? Busque a mim. Não tens condição de amar o teu próximo e compartilhar daquilo que tens? Busque a mim. Não tem condição ainda, ou não sabes como pode estar a anunciar a palavra como deveria, ou como podes anunciar? Ouça o que eu lhe digo. Confie em mim. O nosso Deus, então, é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos perdoa. É um Deus justo? É um Deus que vai julgar? É. Mas é um Deus que traz para próximo de si, com amor e compaixão, todos aqueles que precisam dele, todos aqueles que buscam por ele. Lembrando, meus queridos, que essa busca, que essa necessidade é algo que todos nós temos, mas que muitos rejeitam ao nosso Deus. E por isso nós levamos essa palavra para que as pessoas possam abrir os olhos e, no meio em que vivemos, então, buscar e se entregar ao nosso Deus. Sabemos que isso acontece não pelo nosso poder das nossas palavras e nem pela própria vontade da pessoa, porque a nossa própria vontade seria de negarmos a Deus,
durante toda a nossa vida, independente dos grandes milagres que víssemos. Mas pela misericórdia e compaixão dele, naqueles e para aqueles que ele quer, ele entra no coração, transforma as suas vidas e os traz para os próximos de si, dando-lhes paciência e fazendo-lhes caminhar e perseverar em toda a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos por esse momento. Especialmente pedimos que possamos ter paciência durante esses tempos e perseverarmos, a Deus, no Senhor. Dá-nos forças, dá-nos, a Deus, a energia que precisamos, Pai. Continue a dar o conhecimento que vem do Senhor, para que andemos contigo, Pai. E que a tua palavra, ó Deus, esteja em nossos lábios e que possa ser de conforto e transformação para o mundo, para a sociedade, especialmente para Portugal nesse momento de tanta dificuldade que temos vivendo. Mas sabemos que tu estás conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida
E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Esta semana iremos ter a nossa reunião de oração na quarta-feira, dia 3, como temos feito costume, às 20 horas. Continuamos a manter a campanha de 40 dias de oração. Estamos a chegar à reta final e vai ser bom que a igreja continue juntos neste tempo de oração. Mas por causa da situação atual em que todos nós estamos a viver, seja aqui em Portugal, seja em outros países, é uma altura em que a Igreja de Cristo tem oportunidade e responsabilidade para buscar de uma forma mais concentrada a voz de Deus, a vontade de Deus, a misericórdia de Deus. E por isso, estamos a convidar a igreja para separar um tempo de 12 horas. Na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, iniciando às 7 horas da manhã até 19 horas da noite. Vamos dividir em tempos de 30 minutos. Vamos preparar uma escala. Estamos a convidar os membros congregados da igreja para escolher um tempo de 30 minutos entre 7 horas e 19 horas. E o foco será exatamente sobre Covid, doença, todas as implicações que nós aqui estamos a enfrentar. É um tempo que nós queremos buscar a vontade de Deus, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos suplicar e clamor ao nosso Deus em oração. Então, Lidiane está a preparar a escala, vocês podem escolher o tempo e vai começar quarta-feira, dia 3, às 7 horas da manhã, até 19 horas da noite e logo após, às 20 horas, iremos ter a nossa reunião de oração semanal. E no próximo domingo, vamos chegar ao final da carta de Tiago. Tem sido uma carta cheia de orientação prática para a nossa fé em Cristo, ajudando-nos a enfrentar e saber como lidar com várias situações. E os últimos versículos de Tiago não são diferentes, porque ali ele trata a questão de oração em relação à doença, em relação a outras coisas. Então vamos terminar os nossos estudos em Tiago no próximo domingo, dia 7 de fevereiro. Então uma boa semana a todos e Deus os abençoe.